Olá, primeiro tutorial aqui do canal e eu trouxe aqui essa fofura, a Lai, que é um vasinho muito especial. Você pode criar vários produtos com a Lai, então você pode fazer chaveirinhos, usar em móveis, criar enfeites de retrovisor. E eu vou te ensinar a Lai em duas versões diferentes, essa com a folhinha mais arredondadinha e essa com a folhinha de coração, para você criar aí seu parzinho de vaso. Inclusive eu coloquei um imã dentro aqui do amigurumi para eles ficarem juntinhos, então você pode fazer enfeitezinhos aí de casal também, né? Ou criar seu verdadeiro jardim aí de plantinhas. E a receita da Lai, ela é muito especial porque é uma releitura da primeira receita gratuita que eu compartilhei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá que eu vou deixar a receita escrita da Lai lá no feed. Mas aqui nesse vídeo você vai ter todos os detalhes da montagem e vai conseguir tecer a Lai junto comigo. Então, bora pegar as agulhas para começar a tecer a Lai. Para fazer a vasinha Lai, você vai precisar de 3 cores de fio. Uma para o vasinho, uma para as folhas e uma para a terra. Aqui eu vou usar o fio amigurumi 100% algodão, nas cores Peach Fuzz, Eco e Pedra Quente. Fora isso, você vai precisar de um pedacinho de fio preto mais fino para bordar a boca. Vai precisar também de um fio mais fino para fazer o suporte para o vasinho e um pedacinho de fio mais fino rosa para a gente bordar as bochechinhas. Vai precisar também de um par de olhos com trava de segurança número 9 e um parzinho de imãs mais forte, caso você queira fazer os dois vasinhos que ficam juntinhos. Fora isso, vai precisar das ferramentas básicas que a gente usa para confeccionar os amigurumis. Aqui eu vou usar a agulha número 2,20 milímetros, vou usar também agulhas de tapeceiro, uma tesourinha de remate e alfinetes. E por último, você vai precisar também de fibra siliconada ou algo para encher o amigurumi. Vou começar pelo meu vasinho, então faço aqui um anel mágico normal e vou colocar 8 pontos baixos dentro desse anel mágico. Fecho o anel mágico. Já vou marcar aqui meu último pontinho. Você aí marca o ponto que você tá acostumada, né? Eu marco sempre o último ponto da carreira. Na segunda carreira, você vai fazer 8 aumentos. Feitos os 8 aumentos, agora na segunda carreira eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta. Então, faço um ponto e um aumento e repito essa sequência por 8 vezes. Finalizei a terceira carreira e fiquei com 24 pontos no total. Agora, na quarta carreira, a gente vai mudar aqui a lógica dos aumentos. Então, eu vou fazer 3 pontos e um aumento por toda a volta, ou seja, a gente vai repetir essa sequência por 6 vezes. Então, faço 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou repetindo essa sequência por toda a volta. No total, a gente vai ter essa repetição por 6 vezes.
Terminei a quarta carreira e fiquei com 30 pontos no total. Agora, na quinta carreira, eu vou seguir a mesma lógica e vou fazer 4 pontos em aumento por 6 vezes. Mas aqui tem um detalhe importante que isso daqui influencia no acabamento, tá? Para o trabalho ficar um pouquinho mais arredondadinho, ao invés de eu fazer 4 pontos em um aumento, 4 pontos em um aumento, e dessa forma, né, os aumentos eles ficariam na mesma direção aqui, e o trabalho ele vai ficando com umas pontinhas. Então, como o vaso é pequenininho, quero que ele fique mais arredondadinho, nessa carreira eu vou começar com 2 pontos em um aumento, aí sim eu vou fazer 4 pontos em um aumento, repito isso por 5 vezes, e finalizo a carreira com 2 pontinhos aqui para fechar os 4 pontos em aumento do início, tá? Vai ficar mais fácil a hora que eu fizer aqui. Então, eu vou começar a carreira com 2 pontos e um aumento. E agora sim eu começo a sequência de 4 pontos e um aumento por 5 vezes. Terminei a sequência de 4 pontos de um aumento por 5 vezes e vou finalizar a carreira com 2 pontinhos. Primeiro. Segundo. Quinta carreira finalizada e eu fiquei com 36 pontos no total. Agora, eu vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, não tem segredo, deixa eu marcar aqui para eu não me perder. E é só fazer ponto sobre ponto por 4 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui e volto com você para mostrar como que tá ficando. Terminei as 4 carreiras e agora a gente vai começar a diminuir aqui o topo do vasinho. Então, na 10ª carreira, você vai fazer 4 pontos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência por 6 vezes. Terminei a carreira 10, fiquei com 30 pontos. E agora, na 11ª carreira, eu vou fazer 3 pontos e uma diminuição. Vou repetir essa sequência por 6 vezes. Terminei a carreira 11 e fiquei com 24 pontos. Agora, eu vou para a última carreira, que é a carreira de acabamento. E nós vamos trabalhar os pontos dessa carreira em FLO, ou seja, pegando apenas a alcinha da frente dos pontos, tá? Então, apenas essa alcinha da frente, porque a gente vai deixar a alcinha de trás livre para facilitar na costura da terra, para fechar o vasinho, tá? E como que a gente vai fazer essa carreira? A sequência é a seguinte, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, no próximo um ponto baixíssimo. E vamos repetir essa sequência por toda a volta, sempre trabalhando em FLO. Então, vamos lá.
Fazemos 1, 2, 3 pontos baixos na mesma alcinha de base. Na próxima, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Ele vai formar um lequezinho, ó. E ele vai ficar mais tombadinho pra frente, que é o que a gente quer, né? E aqui dentro, a alcinha de trás do ponto vai ficar livre pra gente fazer a costura depois aqui, tá? Então, eu vou repetir essa sequência em toda a carreira, sempre fazendo 3 pontos baixos na alcinha de base e na próxima, um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no último lequezinho dessa carreira, vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, já puxo aqui um pouquinho do fio, posso cortar deixando o fio suficiente pro arremate só, tá? Ajeito aqui meus pontinhos. Agora, a gente vai fazer o rostinho, já deixar ele preparado para depois só vir aplicar a terra, né, e as folhinhas. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro. Eu gosto de costurar com uma agulha maiorzinha, que me dá mais firmeza, mais controle da agulha. Vou arrematar aqui apenas levando essa sobrinha lá pro lado de dentro da peça. Porque como a gente já tem o ponto baixíssimo ali, ó, já fica bem acabadinho. Passo aqui pelas alcinhas e vou fazer um nozinho no lado de dentro aqui. Escolho uma terceira alça, que ela é mais firminha, ó, e faço um nozinho, tá? Prendo bem. Agora, eu vou passar entre uns pontinhos aqui essa sobra. E volto na carreira de baixo, passando pelo lado contrário, tá? Dessa forma, opa, dessa forma o fio ele não solta. Ajeito aqui para não repuxar. Posso cortar o fio rente. E essa parte tá pronta do vasinho. Ajeite os pontinhos. Agora, você vai posicionar os olhinhos. E como que a gente vai fazer isso? Primeiro, identificar aonde que fica essa parte do fechamento das carreiras aqui e vamos deixar essa parte para trás, tá? Então, esse lado vai ser o lado da frente do vasinho. E como que vai ser o posicionamento dos olhos? Então, eu venho aqui no anel mágico, vou contar. Com o anel mágico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Então, eu vou posicionar os olhinhos entre a carreira 6 e a carreira 7, tá? Mas aonde que a gente vai posicionar esse olhinho? Como eu falei, né, eu vou deixar essa parte aqui da união das carreiras para trás, do arremate, né? E vou posicionar os olhinhos mais ou menos aqui. Então, eu sempre posiciono primeiro, tá? Só tô marcando aqui a carreira. Então, vou contar novamente, tem que ser entre a sexta e a sétima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu uso essa pecinha para abrir e me ajudar a facilitar aqui o olhinho, né, de passar no crochê, ó. Fica bem mais fácil. E agora sim, eu vou contar 8 pontinhos, tá? E eles têm que ficar visíveis, tá? Tem que prestar atenção pro pontinho, para não contar esse pontinho que fica debaixo do olho. Dessa forma, eu vou descobrir a posição do segundo olhinho. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, conto mais um pontinho aqui que eu sei que vai ficar escondido debaixo do olhinho e o posicionamento do olhinho vai ser no próximo espacinho aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui o segundo olhinho e vai dar pra contar certinho 8 pontos entre um e outro, pontos aparentes, né? Quando a gente fala isso, os pontinhos, eles têm que ficar aparentes, não pode contar
o pontinho fica debaixo do olhinho. Agora, vamos tirar a prova real aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficaram 8 pontos aqui aparentes, né? Entre um olhinho e outro, a posição tá certinha. Só pra, antes de colocar a travinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, os olhinhos estão entre as carreiras 6 e 7, tá certinho. Agora, eu vou colocar as travinhas. Eu tô usando uma travinha reta normal, tá? Porque esse amigurumi, ele é menorzinho. Se eu for usar aquela travinha côncava, talvez ele fique muito afundado aqui, mas se você tiver, também não tem problema, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer nos meus amigurumis, quando eu aplico assim, olhinhos com trava, é vir e queimar aqui a pontinha com cuidado, né? Pra não pegar o crochê. Queimo a pontinha e amasso aqui com isqueiro, ó. Vou queimando. E venho amasso aqui bem rente a travinha, olha lá. Pra ficar mais segura também, como é uma peça muito pequenininha, né? Essa parte é que ela vai me atrapalhar na hora do enchimento, pode ser que o olhinho ele fique pra baixo. Aí, ó. Olhinhos aplicados com segurança, agora a gente vai bordar a boca. E a boca, ela vai ficar na 5ª carreira, então, volto aqui no meu anel mágico e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa carreira logo abaixo aqui da base dos olhos, tá? E eu vou pegar um pontinho aqui no meio, né? Então, veja que esse pontinho aqui meu é o pontinho que tá mais no meio. E como que eu vou fazer, né? Vem com um fio mais fininho, tá? E tem que ser um fio fininho. Se você não tiver, você pode pegar um pedaço de fio amigurumi preto ou fio soft preto e desmanchar ele, separar os cabinhos e usar apenas 1 ou 2 cabinhos, tá? Então, venho aqui do lado de dentro do trabalho, tá? Escolho o meu pontinho vai ser esse aqui, exatamente esse. Vou sair com a agulha aqui do lado direito, tá? Então, venho do lado de dentro do trabalho e saio com a minha agulha aqui do lado direito, tá? Deixo uma sobrinha lá para arrematar. Volto com a minha agulha aqui do outro ladinho, do ladinho esquerdo do pontinho. E não puxo todo o fio, tá? Deixo uma alça, que é essa alça que vai ser a boquinha. Agora, eu vou medir aqui o tamanho que eu quero essa boquinha. Então, eu quero a minha menorzinha, ó. Já vou medindo, quero ela desse tamanho. Então, eu vou medir aonde tá a base dela e vou sair com a minha agulha do ladinho de dentro aqui, tá? Da base. Ó, saí bem na metade do meu pontinho, tá? Venho aqui e volto dentro da alcinha que forma a boquinha, tá? Nós vamos prender essa alcinha. Puxo o fio com cuidado, ajeito aqui, né, o fio, pra ver se é isso mesmo. Acho que um pouquinho menor essa boquinha, aqui, ó. Agora, eu vou prender a boquinha aqui, voltando com a agulha lá pra dentro do trabalho, mas abraçando a alça, ó. Então, perceba que o fio tá saindo por cima do fio aqui da boquinha. Agora, eu vou passar por baixo, tá? Pode entrar no mesmo lugarzinho, tá? Mas tem que abraçar esse fiozinho. Que esse pontinho aqui é pra isso mesmo. Ele é pra prender a boquinha, ó. Posso puxar um pouquinho mais. Trago o fiozinho pra fora, né? Pra ela aparecer. Agora, é só dar um nozinho cego aqui nessa sobrinha. E não precisa cortar, dá pra deixar ela ali dentro do trabalho mesmo. Só cuidar pra deixar ele bem rente ali, né? Pra não ficar frouxo. Bordada a boca, agora nós vamos bordar as bochechas. Eu já fiz uma pra mostrar como que fica. E é bem simples, basta fazer um pontinho aqui com um fio rosa, tá? Eu tô usando uma linha também mais fina do que o fio que eu teci aqui, o amigurumi. E eu vou fazer um pontinho abaixo do olho, tá? Pegando aqui bem do centro do olho até o cantinho do olho. Então, eu vou passar aqui nesse pontinho. Então, venho aqui de dentro pra fora e vou sair
nesse pontinho aqui do lado direito, ó. Ele fica um pouquinho difícil porque tem a travinha ali, mas com jeitinho a gente passa a agulha, tá? Saí do lado direito e agora venho aqui do ladinho esquerdo e entro lá pra dentro da peça. Agora eu só dou um nozinho e corto o excesso de fio. E essa foi a última etapa aqui do rostinho do vasinho. Agora eu vou reservar essa peça e vou fazer a parte de cima e as folhinhas. Para fazer a terrinha, eu vou pegar o fio marrom, faço um anel mágico e vou colocar 8 pontos dentro desse anel mágico. Feito isso, vou fechar aqui o anel mágico normalmente. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer 8 aumentos. Fiz os 8 aumentos, fiquei com 16 pontos no total. Agora, na terceira carreira, eu vou fazer a sequência de um ponto e um aumento por 8 vezes. Terminei a terceira carreira, agora posso cortar o fio, vou deixar aqui um bom pedaço para fazer a costura. Deixa eu puxar aqui só para não correr o risco de desmanchar. Vou reservar essa pecinha, porque depois na montagem eu vou costurar ali para fechar o vasinho. Agora eu vou te ensinar como fazer as folhinhas. Então, eu fiz 2 vasinhos, um de cada modelo, um com a folhinha de coração e o outro com a folhinha arredondadinha, tá? A primeira folhinha que eu vou ensinar aqui é a folhinha arredondadinha. Então, eu deixo um pedacinho de fio aqui, porque ele pode ajudar na costura depois. Vou fazer um nó corrediço. E vou fazer 8 correntinhas. Feitas as 8 correntinhas, vou trabalhar meus pontos em volta aqui desse cordão de correntinhas, fazendo um crochê oval. Começo a partir da segunda correntinha contando da agulha, então, primeira, segunda, eu vou começar o meu primeiro pontinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois, faço um ponto baixo, um meio ponto alto na sequência. Na sequência, eu vou fazer 3 pontos altos, um seguido do outro. Então, primeiro, segundo, terceiro ponto alto. Deixa eu mostrar como tá ficando, tá? Aqui já temos a pontinha. Agora, a gente vai fazer a viradinha aqui da folha. Então, nessa última correntinha, você tem 2 opções. A primeira delas é trabalhar 3 pontos altos desse lado, e aqui do outro lado da correntinha, fazer mais 3 pontos altos, ou colocar direto 6 pontos altos aqui, dentro dessa correntinha, e pular essa correntinha desse lado, tá? Eu vou fazer 3 pontos altos de cada lado. Então, venho aqui, introduzo a agulha e vou fazer 3 pontos altos juntos na mesma alcinha de base. Fiz os 3 pontos altos desse lado, agora ajeito aqui e vou vir aqui do outro lado dessa alcinha que a gente trabalhou, venho do outro lado e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, introduzo minha agulha. E um detalhe importante é que eu já vou conduzir esse fio aqui do nó corrediço, tá? Pra ele ficar pra esse lado aqui. Segundo ponto alto. Puxo aqui o fio. Terceiro ponto alto.
Feito isso, vou seguir a sequência de 3 pontos altos, um seguido do outro, um em cada alcinha de base, sempre conduzindo esse fio aqui que tá em espera. Feitos os 3 pontos altos, agora eu vou fazer na próxima alcinha um meio ponto alto, um ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. Posso já cortar o fio aqui, deixando uma sobrinha pra costura também. Ó, e o primeiro modelinho de folhinha tá pronto. Você vai fazer 10 folhinhas dessa ou a quantidade que você achar necessária para cobrir a terrinha, tá? Passando para o segundo modelo de folhinha, agora a gente vai fazer um coração. Então, não precisa deixar um fio muito grande aqui antes do nó corrediço. Vamos começar com nó corrediço e 7 correntinhas. Feito as 7 correntinhas, eu vou vir aqui na terceira correntinha contando da agulha, tá? E vou fazer 3 pontos altos na mesma correntinha de base, os 3 juntos, tá? E eu vou tentar pegar as 2 alcinhas aqui da correntinha, tanto essa aqui do lado de cima, quanto essa alcinha de trás, tá? Isso para não fazer um buracão ali. Então, 1, 2, 3, terceira correntinha, venho aqui, e é a mesma coisa que pegar em FLO, tá? Então, eu coloco a agulha aqui, pegando apenas a alcinha de baixo. E vou fazer meu primeiro ponto alto. Faço o segundo. E o terceiro ponto alto. Feito isso, agora na sequência, vou pegar as correntinhas normalmente e fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro, segundo, um meio ponto alto e um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro lado do coração. Agora, eu vou fazer a pontinha do coração. Então, para isso, eu vou fazer 2 correntinhas. Contando da agulha, eu volto na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Como a gente faz no ponto picô. É um pontinho picô, tá? Fiz isso, ajeito meu trabalho. Agora, eu vou aqui pro outro lado e vou fazer a mesma sequência de trás para frente, conduzindo aqui o fiozinho do nó corrediço. Então, faço um ponto baixo, um meio ponto alto, 2 pontos altos. Então, primeiro, segundo ponto alto, e agora eu vou finalizar o coraçãozinho fazendo 3 pontos altos nessa última alcinha. Feito isso, para fechar o coração, eu vou fazer 2 correntinhas, venho aqui na mesma alcinha de base e vou fazer um ponto baixíssimo. Alongo um pouquinho essa laçadinha, e agora eu entro com a minha agulha do lado do avesso pro direito e puxo essa alcinha lá pra trás, ó. Ajeito aqui. Puxo o fio do novelo para dar uma ajustadinha na alcinha e vou fazer 3 correntinhas, tá? Para formar aqui o talinho da folha. Posso cortar o meu fio, deixando uma sobra para fazer a costura. Esse fio aqui eu já posso cortar, como a gente conduziu ele, não tem perigo de desmanchar. Então, posso cortar rente ao trabalho. E o coraçãozinho vai ficar assim, tá? Um detalhe importante é que você vai fazer 10 peças, mas procure fazer umas 7 peças
com 3 correntinhas aqui e umas 3, 4 peças com mais correntinhas, tá? Eu fiz aqui na minha 5 correntinhas, que são essas folhinhas do meio, para elas ficarem mais altinhas, tá? Então, aqui na lateral, eu costurei as folhinhas com 3 correntinhas. E aqui no meio, para fechar, eu costurei as folhinhas com um cordão de 5 correntinhas, tá? Dessa forma, fica mais arredondadinho, mais homogêneo ali as folhinhas. Agora, a gente vai finalizar o nosso vasinho fazendo a montagem. Mas antes disso, você tem que decidir se você quer fazer um modelo do par de vasos, né? Ou o vaso sozinho. Por quê? Porque a gente vai ter que colar aqui o ímã. Eu tô com o ímã aqui na mão. E primeiro, né, eu tenho que testar aqui o ímã para ver se ele tá do lado certo, ó. Então, o lado certo é desse lado para ele grudar. Vou mais ou menos entender aqui que lado que eu vou colar, né? Se eu quero que ele fique desse lado aqui, eu tenho que colar desse lado, tá? Então, vou tirar o ímã aqui com cuidado para não virar. E eu venho com um pinguinho de cola de silicone, aqui do lado de dentro. E com cuidado eu já coloco o ímã ali dentro, para ele não virar. Ajeito ele e já testo aqui se ele tá do lado certo. E também na posição certa. Vou esperar secar um pouquinho para começar a montagem. Cola seca, agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento já aqui dentro, pro vasinho já começar a tomar forma. Vou colocar mais um pouquinho. Venho com a parte da terra e vou posicionar aqui. Arremate com arremate. E vou fazer uma costura simples, tá? Aqui é bem simples, porque a gente já tem as alcinhas internas do ponto da última carreira, tá? Então, eu venho aqui, passo a agulha e venho pegando ponto e alcinha. Faço dessa forma aqui que vai ficar bem bonito, ele fica até parece uma costura mais decorativa. E vou fazendo isso pontinho a pontinho. Como tem a mesma quantidade de pontos, né, nas duas peças, fica bem facinho. Terminei toda a costura, fechei aqui, coloquei um pouquinho mais de enchimento, arrematei com um nozinho. Agora, eu vou mostrar como que você vai fazer para costurar a folhinha, tá? Primeiro, você tem que ver o lado que essa folhinha vai ficar. Eu sugiro que você alfinete aqui as folhinhas, pelo menos do início, para você ter uma ideia de onde você quer que elas fiquem, né? Se você quer fazer um efeito tipo um cabelinho ou não, ou quer que elas fiquem mais em pezinha, aí fica a seu critério, tá? Passei um dos fios na agulha, tá? E vou deixar o lado do direito pra cima. Quero que ela fique aqui dessa forma. E como que eu vou fazer? Eu venho aqui na terra. Entro num pontinho. Deixo esse outro fiozinho em espera. Depois eu vou usar ele para finalizar. Puxo aqui, volto aqui no último pontinho desse lado da folhinha. E eu vou dar um nozinho já aqui para ficar seguro. Então, entro novamente aqui na terra. E vou fazer um nozinho. Só para ela já ficar segura, tá? Puxo bem, ó, ela já vai ficar de pezinho. Agora, eu levo esse fio lá pro outro lado, entro aqui num pontinho aleatório. Levo esse fio lá pro outro lado, deixo ele em espera.
volto nesse fio que tá em espera aqui, passo ele na agulha. Fio na agulha, eu vou levar ele lá pra trás e vou sair no mesmo espacinho que o meu primeiro fio saiu. Feito isso, eu posso dar um nozinho aqui entre os dois fios, que vai ficar bem seguro. Faço um. Faço o outro. Eu gosto de pegar uma pinça e empurrar, você pode passar os dois na agulha e empurrar ele pra dentro aqui do trabalho, mas eu acho que com a pinça vai ficar mais fácil. Feito isso, já posso cortar aqui bem rente ao trabalho. E termino de empurrar com a pinça. Ajeito os meus pontinhos. E é assim que eu vou colocar todas as folhinhas. É só repetir esse processo com todas. Para a folhinha de coração, eu vou fazer a primeira parte do processo, né? Vou dar um nozinho aqui, levar o fio pro outro lado e já posso cortar o fio, porque aqui eu deixei só uma parte do fio, né? A outra a gente corta. Então, vou fazer aqui com o meu vasinho, né? Colocar todas as folhinhas e volto para mostrar o resultado final para você. Terminei de costurar todas as folhinhas, ó, e ficou assim. Deixei com bastante movimento para parecer realmente um cabelinho, né, do vasinho. E agora eu vou te ensinar como fazer o suporte. Para fazer o suporte do vasinho, você vai cortar 6 pedacinhos de um fio. Eu prefiro que seja um fio mais fino, mas pode ser o fio amigurumi também, não tem problema, tá? Eu acho que mais fino fica mais delicado. Então, cortei os 6 aqui, num tamanho de mais ou menos 40 centímetros, tá? E vou unir uma das pontas com um nó simples, tá? Inclusive, esse suporte você pode fazer com uma corda, né? Com fio grosso e usar nas suas plantinhas aí, nos seus vasos de casa também, tá? Feito o nozinho, agora eu vou separar em parzinhos. Então, a gente vai ter 3 pares. Procuro pegar aqui os fiozinhos que estão mais próximos. Separei aqui em 3 pares, ó. Fica assim. Agora, em cada parzinho desse, eu vou fazer um nó, com mais ou menos 2 dedos de distância desse primeiro nó aqui que eu fiz. Então, venho aqui e vou fazer um nó no primeiro parzinho. Ajusto aqui para ele ficar mais ou menos com os 2 dedinhos, ó. No segundo parzinho, eu vou repetir a mesma coisa, tentando deixar o nó na mesma altura, tá? Então, sempre tentar deixar o nó mais parecido possível ali na altura. Vou ajustando, vou medindo. Coloco um do lado do outro. Ó lá, fiz mais ou menos da mesma altura e vou repetir no terceiro. Fiz os 3 nozinhos mais ou menos da mesma altura, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar os pares. Então, separo esse primeiro, que eu vou dar um nozinho junto com o último, e vou pegar um de cada parzinho, ó, pra fazer o nó de agora. Então, separei o primeiro, pego do segundo, do terceiro. Separei os pares e fica assim. Então, peguei um fiozinho de cada par anterior e formei um novo parzinho. Tá? Deixo retinho. E agora, o que eu vou fazer? Vou medir mais ou menos 3 dedinhos e vou fazer um nozinho em cada par.
tá? Da mesma altura, sempre medindo 3 dedinhos e faço os nozinhos aqui. Finalizei os 3 nozinhos e agora ele fica assim, ó. Fica uma redinha que vai apoiar o vasinho, tá? Para finalizar, eu junto todo mundo aqui e vou fazer um grande nó deixando uma alcinha, tá? Aqui você vai ajustar a altura que você vai querer o teu suporte, tá? Seguro aqui a pontinha, ó. E deixo uma alcinha. Dá para passar aqui um pinguinho de cola, né? Ou fazer aquele nó de acabamento do macramê, tá? Para deixar mais firme. Mas agora aqui é só cortar rente, né? Tem que estar bem firme, porque senão ele desmancha. E tá pronto o nosso suporte. Suporte pronto, agora é só encaixar o vasinho aqui no meio. Então, eu gosto de deixar o rostinho livre, né? Por isso que eu já faço as amarrações mais altas, pra gente ter espaço aqui, pra deixar o rostinho do vasinho livre. Então, o que que eu faço? Eu centralizo o nozinho, junto aqui com o anel mágico, e vou puxando as alcinhas do suporte. Dá pra colocar as folhinhas pra esse lado aqui, que fica melhor. E o vasinho pronto fica assim. Então, se você quiser transformar em um chaveiro, é só prender essa parte aqui de cima na argola do chaveiro, que ele vira um chaveiro. Se quiser deixar como parzinho de vaso, né, enfeitezinho, é só deixar os dois juntinhos, que eles se atraem aqui. E é isso, espero que você teça muitos vasinhos. Caso você compartilhe nas suas redes sociais, me marca, eu vou deixar aqui tanto a hashtag quanto o arroba lá do Instagram, para eu conseguir te encontrar, conhecer o teu trabalho e também compartilhar o teu vasinho lá no meu Instagram também. Espero que você tenha gostado desse tutorial, me conta aqui nos comentários e também me deixe sugestões de conteúdos que você quer ver por aqui ou receitas que você quer que eu traga. Um grande beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo.